No começo do século XX, a criação do computador gerou medo, desconfiança e muita resistência. Hoje é uma ferramenta essencial no mundo inteiro. Agora, estamos vivendo algo parecido com a chegada da inteligência artificial. Mais uma vez, surgem dúvidas e receios, mas também um mundo novo de possibilidades. Sou Pedro Orlando, analista de recursos humanos, e hoje, para falar sobre inteligência artificial, eu chamo Hugo de Jesus Gomes, analista de TI, e o Neto, analista de comunicação. Sejam bem-vindos. Prazer, Pedro. Prazer, Pedro. Hugo, queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua trajetória aqui na empresa. Bem-vindo. É um prazer estar aqui, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, eu comecei aqui na empresa como jovem aprendiz, então já faz um bom tempo que eu estou aqui. E aí eu fui passando por diversos setores quando era aprendiz. Passei por setores agrícolas, de manutenção automotiva, e fiquei bastante tempo em setores agrícolas, na parte da agrícola. E há uns 3 anos atrás eu vim para o TI, surgiu uma oportunidade. E desde lá então eu estou aqui e estudando inteligência artificial, que é o tema que a gente vai falar aqui. Então estou muito animado em falar esse tema e estar aqui para a gente discutir. Vamos ver o que vai sair aí hoje nessa questão. Show de bola. Você, Neto? Feliz também, Pedro, de estar aqui. A minha jornada na empresa não é muito diferente da do Hugo. Também fui jovem aprendiz na empresa. Eu estou aqui há 15... Esse ano eu faço 15 anos de empresa. Trabalho no departamento de comunicação já faz 12 anos. Então, muita história para contar. E também estou muito feliz que a gente está começando a discutir mais a fundo esse assunto e trazer essa realidade para a empresa e para os colaboradores, que vai ser um meio de facilitar a vida e trazer qualidade para o trabalho, tanto para o trabalho quanto qualidade de vida para o profissional aqui da empresa. Ô Neto, e aproveitando então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, Pedro, é nada mais que um sistema que a intenção dele é simular o pensamento humano. Então existe a inteligência artificial convencional, vamos abrir uma aspas aqui, que serve mais para automatizar processos. Então a gente vai lá e cria um sistema que quando chega a uma certa temperatura ele desliga. Isso poderia ser, o Hugo vai até depois completar comigo, o que seria uma inteligência artificial convencional. E a que está em voga hoje, que todo mundo está usando, que todo mundo já teve um contato mesmo que superficial, é a inteligência artificial generativa, que é a que vai gerar alguma coisa utilizando essa simulação do pensamento humano. Então a gente tem vários exemplos, como o mais conhecido de todos hoje que popularizou o sistema, que é o ChatGPT, que ela é necessariamente uma inteligência artificial com base de textos. E tem vários outros exemplos, tem inteligências artificiais que trabalham produzindo músicas, produzindo imagens, tem o DALL-E, o Midjourney. Então isso é um tema ele abrange várias áreas, porém a generativa, que é a que está em voga, é a que trabalha com geração de conteúdo em cima de um pensamento humano simulado. Mas o Hugo, eu acho que ele consegue complementar um pouco melhor. Uma visão mais técnica, Hugo, como é que você falaria? O que é essa inteligência artificial? Acho interessante esse ponto que o Neto colocou entre separar o que é inteligência artificial generativa e inteligência normal. Porque hoje a gente está no hype muito sobre inteligência artificial em tudo quanto é lugares ou empresas ou negócios em si. Só que eu tiro um pouco o pé sobre a questão do hype. Ele é super importante, lógico que ele vai revolucionar muita coisa, só que eu acho que a gente precisa trabalhar com conceitos e fundamentos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, não é algo que veio a partir do ChatGPT, que é onde a grande maioria conhece. É algo bem mais antigo. Então, 1950, por ali, já se começou a inteligência artificial. E tem uma questão técnica muito interessante sobre se a máquina tem inteligência ou não. É o teste de Turing. Alan Turing foi um matemático e tudo mais. E o pessoal deve conhecer sobre o jogo da imitação. Não sei se vocês já viram o filme sobre o jogo da imitação. O filme é massa. Então, ele colocou numa questão técnica, se eu coloco uma pessoa numa sala, igual a gente está aqui, e eu tenho um computador em uma outra, e, por exemplo, uma pessoa em outra, essa pessoa consegue identificar quem é o computador e quem é a pessoa. Se a pessoa não consegue distinguir quem é quem, a gente fala que tem uma inteligência por trás disso. Então, a questão de conceito de inteligência tem diversas formas.
quando a gente fala de inteligência artificial normal, vamos tratar isso como uma inteligência artificial normal, a gente está falando que ela não consegue gerar algo novo, que foi igual o Neto falou. Então, por exemplo, sistemas de recomendações da Netflix é uma inteligência artificial. Então, a gente está trabalhando ali conceitos matemáticos e estatísticos para, como é que eu posso dizer? Sugerir o próximo filme que você vai assistir, ó, a próxima série, de acordo com padrões dos dados. Então, geralmente, em inteligência artificial, a gente tem uma outra sub-área que é Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Então, quando eu tenho um grande volume de dados, eu passo esse aprendizado de máquina sem regras explícitas, então eu não estou programando isso vai fazer isso ou isso vai fazer aquilo. Ele consegue detectar esses dados, quais são os padrões, e, por exemplo, prever algo ou agrupar isso que a gente chama de cluster, agrupar essas informações para sugerir um catálogo de filme novo para você, um catálogo de série. E se a gente volta, acho que para a gente entender um pouco sobre generativo, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, que eu acho que é super importante. Quando a gente fala de generativo, se a gente pega o GPT em si, a tradução do GPT para o inglês é Generative Pre-trained Transforms. As duas primeiras palavras é generativo, então gera algo novo. Pré-trained seria pré-treinado, então ele é pré-treinado em um grande volume de dados. E a última parte, que é a parte que eu mais gosto, é a Transforms. Por quê? A arquitetura Transforms, a gente é nada mais do que redes neurais profundas. Então, se a gente volta um pouquinho lá atrás, redes neurais é do ano de 1950 e pouco. Teve um tempo que ela ficou estagnada sobre problemas de linearidade. Ela não conseguiu tratar isso. Porque não é algo que veio de agora. Então, todo mundo pensa, a inteligência artificial generativa em 2022 era de tal forma. E hoje está muito melhor e, acho que é uma crescente exponencial. Só que a inteligência artificial em si é uma crescente linear. Então, isso demora um tempo para a gente ter a crescente, não é de agora. Então, a gente tem dados passados sobre isso, estudos passados, para chegar onde a gente está hoje. Então, acho que é isso que a gente poderia separar um pouco do hype para entender o conceito e fundamento sobre o que é a generativa, entendeu? Então, isso ajuda bastante, até como utilizar ela. Porque você começa a pensar um pouco melhor de como talvez ela pense e como talvez ela foi treinada para você tirar o melhor proveito, entendeu? Que interessante. E eu achando que era uma coisa recente, né? Uma coisa mais antiga. Ô Neto, aproveitando então que o Hugo falou, prompt. O que é isso? Prompt, Pedro, nada mais... Como no próprio nome da ferramenta é um chat, chat nada mais é do que uma interface onde você conversa. Então, o prompt é o comando. É o comando que você vai aplicar para você obter o resultado. Então, a gente tem vários tipos de prompt. Então, a gente tem um prompt básico, que é, por exemplo, eu quero uma receita de bolo. Legal, você quer uma receita de bolo. Um prompt mais complexo, ele resulta em uma entrega mais efetiva. Então, se eu quero um bolo de chocolate feito com castanhas, que geralmente é servido na Itália, isso está ramificando a pesquisa, aonde ele vai começar a trabalhar as probabilidades da sua entrega com uma forma mais completa, uma forma mais avançada. Então, resultados melhores saem de prompts mais complexos. Então, por isso que hoje, quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial generativa, a gente costuma, quando eu converso disso com outras pessoas, principalmente aqui na empresa, a gente precisa começar a trabalhar menos a nossa parte técnica e trabalhar mais a nossa parte lógica. Então, eu quero resultados, mas qual é a lógica por trás desse resultado que eu estou buscando, que eu preciso aplicar na ferramenta para eu receber de volta? Entendi. Então, a gente vê várias situações. Por exemplo, se a gente vai fazer um teste de recrutamento, se eu alimento um prompt falando assim, eu preciso contratar um colaborador que vai trabalhar no laboratório, ele vai me entregar um perfil de candidato básico, ele não vai ter informação. Agora, se eu alimento ele, eu explico como a minha empresa funciona, como a estrutura que ele vai trabalhar funciona, qual é o possível perfil de candidato que a empresa procura, esse perfil que ele vai me entregar vai ser bem mais completo do que caso eu tivesse entregado uma descrição genérica nesse prompt. Basicamente, então, para mim ter boas respostas, eu tenho que ter boas perguntas. Perfeito. Pegando um gancho sobre o que o Neto falou,
Isso é super importante porque acho que em tudo que envolve inteligência artificial, a gente tem uma questão de termo em inglês que a gente chama de garbage in, garbage out. Traduzindo ao pé da letra, seria, se eu jogo lixo dentro, eu vou receber lixo fora. Então isso que o Neto falou vai totalmente na mão disso, né, no que ele diz. Porque se eu faço uma pergunta sem sentido, sem pensar num termo, numa questão linguística disso, porque é a mesma coisa chegar para você, você não está sabendo de nada, mas você tem conhecimento. Eu falo, Pedro, quero contratar um analista de laboratório. Você fala, tá, beleza. Mas que jeito que você quer esse analista? O que você está analisando? Então, geralmente, esses modelos mais novos de inteligência artificial, tem algumas coisas que ele já até pergunta. Por quê? Ele não pergunta porque ele precisa da informação, só que ele precisa refinar essa informação para devolver uma probabilidade melhor. Então, quando a gente pensa em generativo, principalmente a questão de texto, eu vou focar aqui, muita gente acha que ele previu o texto inteiro. E aí ele vai prever um monte de coisa, linha de código e tudo mais, só que na verdade ele previu a probabilidade da próxima palavra. Então, se você perguntar algo, ele vai, beleza, de acordo com prevendo aquela próxima palavra, mas se você trabalha esse prompt, e aí a gente tem algumas técnicas que a gente chama, uma questão um pouco mais técnica, que o Neto falou, então se eu não passo nenhum exemplo para ele, a gente chama de few shot, que seria tipo, nenhum exemplo, 0 exemplos, vamos colocar num termo assim em português. Quando eu passo para ele exemplos que eu preciso que ele me retorne, então vamos pegar que a gente tem o nosso canal aqui do podcast, e a gente tem comentários. E a gente precisa classificar esses comentários na análise de sentimento, para saber se esse comentário é bom, positivo, negativo ou neutro. Se eu passo só o comentário assim, classifique esse comentário sobre a análise de sentimento. Ele não vai saber se ele tem que classificar em positivo, neutro, negativo, ou se é bom, muito bom, ruim. Então, quando eu passo um comentário, esse comentário, esse exemplo aqui, ele é positivo. Já esse outro aqui, ele é negativo. Esse outro aqui, ele é neutro. E eu passo de novo, por exemplo, para ele classificar esses comentários, ele vai prever de acordo com o exemplo que eu passei. Então, quando eu passo instruções, que a gente chama de few shot, são poucos tiros ali, poucos exemplos, ele consegue ter essa acurácia um pouco melhor. Então, isso que é importante na hora de utilizar o prompt, saber como pedir e pensar de como às vezes a máquina funciona. Então, a inteligência trabalha com contexto, a gente não passa contexto nenhum e só joga ali, a chance dela retornar algo que não é do meu agrado, ou às vezes até que é errado, é muito grande. Então a gente tem que saber como trabalhar essas perguntas e essas instruções para a inteligência artificial para tirar o melhor proveito dela aí da IA generativa. E aí onde talvez quem não saiba usar, acha que é uma ferramenta que talvez não atenda ele. Exatamente. Na verdade ele não está sabendo fazer as perguntas ou dar os exemplos para retornar do jeito que a pessoa quer, né? Exatamente. Que legal. Ô Neto, e a inteligência artificial, né? Além do chat, o que mais que ela pode nos ajudar? O que mais que ela pode nos entregar hoje? Pedro, quando a gente fala da estrutura em si, até quando ele chegou ao público, o ChatGPT, parece até simples. Que a gente fala que ele é uma plataforma de inteligência artificial generativa, basicamente de texto. É isso que o ChatGPT é. Aí, às vezes, o usuário escuta e pensa, texto, o que eu vou fazer? Igual eu falei antes da receita do bolo. Escrever receita de bolo. Hoje, basicamente, tudo é baseado em texto. O Hugo pode até falar bem. Uma linha de programação, um programa complexo é baseado em uma linha de código. E a linha de código nada mais é do que texto. Então, esse podcast, por exemplo, ele tem um roteiro base que é feito com texto. Então, o que o ChatGPT hoje entrega, antes de eu aprofundar item a item, é melhoria em processo. Então, o tempo que o Google às vezes pode demorar para desenvolver um código, em programação a gente vê muito disso, né? Às vezes tem um pedacinho do código que está com um problema e você perde horas procurando e tentando solucionar aquele problema. Não é capacidade do profissional, é a realidade da área. Usando uma inteligência artificial, às vezes você não vai desenvolver o código do zero, mas você vai localizar aquele problema em segundos. Você vai pegar o código, copiar, colar onde está o erro. A entrega que eu preciso é essa. Você vai otimizar o seu tempo de trabalho. E como eu disse no começo do episódio, o intuito hoje que o mercado tem que ver quando os colaboradores das empresas começarem a trabalhar com essa ferramenta é ganhar qualidade de vida de trabalho.
E isso é um dos pontos principais. Mas como você tinha me perguntado, o que ele pode te entregar, principalmente as IAs generativas, roteiros, melhorar processo de resposta de e-mail, comentários em redes sociais, que não é um comentário superficial. Quando você elabora um prompt explicando como é a sua linguagem, olha, eu costumo responder essa pessoa na rede social de tal forma. Você alimenta ele com exemplos, e ele está gravando naquela conversa, é importante ressaltar isso, naquela conversa, como é o seu padrão de linguagem. Então a gente sabe que o Pedro costuma ser mais simpático, ele responde às pessoas, sempre dá uma mensagenzinha no final, coloca uma mensagem motivacional para a pessoa no final, e ele vai replicar isso de forma automatizada. Então você copia os comentários, cola, e ele vai te dar as respostas. E-mails, roteiros, artigos, programação de redes sociais. Ele vai te dar insights que você vai conseguir otimizar o seu tempo. O mês todo do calendário de rede social você consegue trazer em minutos, minutos sendo muito pessimista. Então esses são alguns tipos de processos. E o mais importante, Pedro, que quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial generativa, é a capacidade dela de trabalhar com dados. Então, hoje nós trabalhamos numa usina e nós temos dados de produção, dados de colheita, dados administrativos. Quando a gente alimenta a inteligência artificial generativa, com esses dados, nós conseguimos otimizar processos físicos. Então, se a gente tem um problema, por exemplo, na colheita, e a gente está querendo buscar uma melhoria, soluções, e a gente não enxerga isso com o olho nu, às vezes a máquina pode te ajudar a enxergar coisas que a gente está limitado a ver. Então, fazendo essa análise, a gente consegue trabalhar com dados, que hoje, no tempo que a gente vive, os dados de produção, dados das pessoas, como a gente vê em redes sociais. Então, o exemplo que o Hugo deu da Netflix, por exemplo, que ela lê os dados do usuário, vê o que ela gosta, o que ela não gosta. Os dados valem ouro. Então, é essa mineração de ouro que a gente tem que fazer com esses dados que nós possuímos, usando inteligência artificial. Muito bom. Ferramenta fantástica, né? Perfeito. Hugo, e para o futuro, o que você imagina que a IA pode nos ajudar? Então, pegando o gancho que o Neto falou sobre os processos atuais, então isso vai mudar muito, como a gente gera esses processos. Então, como o funcionário trabalha no seu dia a dia, seja na administração, às vezes seja até na produção, porque a gente está falando de inteligência artificial com robótica, entendeu? Com, por exemplo, sensores na colheitadeira de cana ali, que vai envolver inteligência artificial no momento para ter uma maior produtividade na hora de colher a cana, entendeu? Então isso engloba muita coisa. E eu digo até algo que é difícil até a gente mensurar, porque muita gente fala que a inteligência artificial, a generativa, ou o que vem, é como se fosse a eletricidade. Ela é boa para tanta coisa que a gente não consegue nem às vezes mensurar o tanto que ela pode ser boa para as coisas, entendeu? Então isso vem muito junto com essa questão. Então a gente define meio que inteligência artificial para agora, para o futuro, como se fosse a eletricidade. Ela vai ser boa para muitas coisas e aí a gente tem que saber, o profissional ali, tirar o melhor proveito do que está disponível ali para ele, para ajudar nesse processo interno e nos departamentos. O que é importante, até para completar isso, é que o profissional hoje ele tem que entender que a inteligência artificial não vai fazer todo o trabalho. Ela vai otimizar a rotina dele, porém, o que tem que ser realizado agora é o tempo que o colaborador ou qualquer pessoa que esteja estudando esse assunto no momento entenda, o tempo que ela está economizando operacionalmente, ela vai perder com análise crítica. Então, igual o Hugo deu o exemplo da inteligência artificial nos equipamentos agrícolas, por exemplo, é otimizar essas duas inteligências, na verdade 3. A inteligência artificial que está automatizando um processo, a generativa para fazer a análise de dados e a pessoa que vai fazer a análise crítica desses dados obtidos. Então eu acho que essa tríade é o que vai impulsionar o mercado de trabalho no futuro aí para
para as A gente próximas pode falar que a gerações. inteligência artificial é uma excelente ferramenta, mas que sempre vai ter que ter a nossa parte de auditar o que foi feito, de conferir o Provavelmente que foi feito, a né? melhor ferramenta, mas porém, para você utilizar a melhor ferramenta, você tem que ter o melhor olhar possível para essa ferramenta. Ô Neto, e falando sobre preocupações agora, né, na parte ética, o que a gente deve ou não deve, quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa ferramenta? Pedro, isso ainda é muito discutido, né? Recentemente, na data da gravação desse podcast, está rolando até a trend, né? Utilizando a identidade visual dos estúdios Ghibli, Uhum. que o pessoal deve conhecer, é um estúdio maravilhoso, tá há décadas na produção de animações incríveis. E tá todo mundo fazendo, e recentemente eu vi O pessoal uma... pega a foto e pede para transformar em desenho, Exato, né? é uma atualização que tem dias. Uhum. Isso já estourou, todo mundo tá usando. E até o diretor, o Hayao Miyazaki, ele se pronunciou negativamente em relação a isso. Que ele é contra, que não condiz com a realidade dele, tem a cultura japonesa envolvida nisso, muito conservador. Porém, é uma balança dessa questão ética em relação a esse assunto, por exemplo, porque uma outra notícia que eu li dele essa semana, inclusive, foi que uma das animações, o estúdio demorou 4 anos para animar uma cena de 7 segundos. Chega a entender o problema ético nessa questão, porque o estúdio dele provavelmente estava sobrecarregado. Uhum. É uma animação de 4 segundos, demoraram 7 anos para terminar ela. Será que hoje em dia, utilizando esse tipo de ferramenta, o trabalho seria igual? O resultado seria tão diferente? Claro que a gente entende a questão da identidade, a questão dos direitos. Isso é algo inquestionável. Isso realmente tem que ter uma prioridade na discussão. Porém, também tem que ver o que eu estou batendo um pouco nesse episódio, que é a qualidade de vida do trabalhador. A gente vê casos de várias empresas, principalmente nessa área de entretenimento, que sobrecarregam os funcionários. Os funcionários viram dias nas empresas. E isso hoje pode ser otimizado de algumas formas. E esse é um dos exemplos que está em voga agora, que é essa discussão ética. Deve usar? Não deve usar? Como vai ser o futuro do artista? E é claro que a gente também agora, voltando para a nossa realidade aqui do meio corporativo, a gente tem que tomar muito cuidado, evitar, né? A gente sabe que o modelo do ChatGPT, por exemplo, ele não armazena informações. O Hugo até já comentou isso aqui, ele armazena padrões. Então a gente sabe que se a gente colocar tal frase, ele vai avaliar as probabilidades e com o que ele já aprendeu ao longo dos anos, ele vai te entregar um resultado. Mas ele não tem seu documento. Mas a gente tem que evitar, principalmente com chegadas de novas inteligências artificiais. A gente sempre vê uma propaganda, a gente sempre vê uma inteligência artificial que promete entregar mais que o ChatGPT, mas o ChatGPT, como ele está sendo o pioneiro da entrega ao público, né? Ele é o mais acessível ao público há mais tempo, a gente vê que estão nascendo novas, e a gente não sabe se todas essas inteligências artificiais são tão confiáveis quanto a OpenAI entrega para o usuário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com informações, evitar subir documentos, porque ele tem acesso a fotos, dados bancários, enfim, o que a gente já sempre reforça com Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso é uma questão que ainda tem que ser muito discutida em relação à ética, mas nós, os usuários, podemos nos precaver em relação a esse tipo de conduta. Acho que, pegando o gancho sobre esse tema, sobre questão de inteligência e ética, e eu li um artigo, um paper recentemente, sobre, se a gente parar para pensar, todo avanço tecnológico ele não pede licença para acontecer. Então o que a gente está vivendo nesse momento é um avanço tecnológico. É sobre algo que está mudando a forma como eu faço as coisas e de como eu vou fazer as coisas. Então, a questão é bom senso e responsabilidade que a gente tem que ter. E acho que as organizações que estão construindo inteligência artificial generativa,
que geralmente está por trás de uma Big Tech. Sobre quando a gente fala de inteligência artificial generativa, tem uma Big Tech patrocinando isso. Então, eu acho que a gente tem que ir nessa linha. Bom senso e responsabilidade de como construir inteligências artificiais generativas ou inteligências artificiais, tentando evitar viés que a gente tem nessas inteligências, e também do usuário na hora de utilizar a inteligência artificial. Igual alguns pontos que o Neto colocou sobre a questão de lei geral de proteção de dados, evitar isso, para ter um melhor uso também, e depois essas informações ali não ficarem às vezes disponíveis de alguma forma ali, entendeu? Show de bola. Sem sombra de dúvidas, uma ferramenta fantástica que a gente tem que usar com bastante sabedoria, né? Exatamente. Neto, o que você falaria para aquela pessoa que ainda não utilizou uma inteligência artificial? Qual o recado que você falaria para ela? Use. É o principal recado que eu posso dar. Por ela ser tão acessível, o que eu aconselho para qualquer pessoa que tenha curiosidade, principalmente tenha receio, né? Que é uma tecnologia incrível. Então, o primeiro contato que a pessoa tem é pensar, deve ser muito difícil de usar. Mas pelo contrário, todos nós aqui já usamos. Nós sabemos que a melhor forma de aprender com ela é ela. Então, use, experimente, faça testes, use como ferramenta de estudo para outras matérias, porque você vai estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes você está na faculdade, você está com dificuldade, não use ela para fazer o seu trabalho. Use ela para te auxiliar a chegar num resultado agradável. Porque isso não é só no mercado de trabalho, isso otimiza a nossa rotina. Às vezes você tem que criar um cronograma para as crianças da escola, você tem que fazer uma rotina, uma agenda sua, você tem que estudar para alguma matéria. Então ela, por ser tão acessível e tão versátil, as pessoas vão conseguir aprender apenas utilizando. Claro que quanto mais você busca informações sobre ela, melhor é seu resultado, como por exemplo a entrega de prompts que a gente comentou aqui mais cedo. Isso é essencial para você ter um resultado efetivo. Mas é experimentando e abrir a cabeça, deixar isso na sua rotina diária, e é o melhor caminho possível para se adentrar nesse mundo de inteligência artificial. Sem sombra de dúvida. E você, Hugo, o que você falaria para esse pessoal? Pegando um gancho aí sobre o pessoal e também voltando um pouco para o meio corporativo, acho que é só meio que um alerta. Acho que como é algo que a gente está discutindo nesse momento, é porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente acha que ela vai fazer tudo. Então, quando a gente pensa no meio corporativo, a gente fala, a inteligência artificial vai resolver todos os meus problemas da usina. Desde o problema básico até o avançado. E, na verdade, não funciona dessa forma. Então, cada inteligência é feita para resolver um determinado tipo de problema. Então, é só esse alerta que eu quero colocar. Às vezes, na hora da pessoa começar a utilizar, mas ela não resolveu esse problema para mim, eu continuo tendo. Provavelmente você vai continuar tendo, porque ela não foi feita para resolver esse tipo de problema que você está pensando. Agora, sobre utilizar, eu acredito que, acho que deve utilizar. Eu utilizo todo dia, então, enquanto eu estava vindo no trabalho, surgiu uma dúvida ali sobre algo passado, sobre a linha do tempo de rede neural, e eu não sei sobre toda essa linha do tempo. E eu fui lá e pesquisei e, ele passou a linha do tempo certinho. Então, a questão de usar, eu acho que deve usar. A gente utiliza, bem dizer, todo dia na programação. Então, às vezes, para fazer algo que demorava... Se a gente pega antes da inteligência artificial, a gente tinha Stack Overflow, tinha várias procuras aí para você poder programar. E isso demorava, às vezes, uma semana para você poder ajustar um bug. Hoje, você demora coisa de... Vamos colocar um bug difícil ali, algo do tipo. 1 hora, no máximo, você consegue ajustar isso. Então, há o ganho que, às vezes, você não consegue medir, o meio organizacional não consegue medir tão mensurável isso, só que o colaborador tem um ganho enorme ali na rotina de atividade deles. Então, começa a usar devagarzinho ali. E eu acho super importante também conhecer os conceitos e fundamentos do que está uma inteligência artificial. Porque aí você começa a entender como é que ela funciona e como tirar o melhor proveito dela. Não só sobre inteligência artificial generativa, sobre qualquer coisa que a gente tem aqui. Como é que será que isso funciona? E aquilo, será como que funciona? Você fala, inteligência artificial está mais no meu dia a dia do que sequer imaginava. Então isso é super importante. E é importante entender que a gente precisa ter o estudo básico sobre esse assunto agora,
Porque não adianta eu ter o melhor carro de Fórmula 1 do mundo e eu não ter um bom piloto dentro. Exatamente. Então as IAs hoje são o carro de Fórmula 1. Aí a gente tem que escolher se a gente vai querer estar na torcida ou se a gente vai querer pilotar esses carros. Muito bom. E aqui na usina, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade de como usar, quem que ela deve procurar, Hugo? Qual setor? Eu acho que, deve procurar o setor de tecnologia, porque além da gente, às vezes, ter um conhecimento, não digo completo sobre o assunto, a gente estuda um pouco mais isso. Então, a gente consegue orientar o colaborador da melhor forma de usar isso. E, às vezes, até colaboradores também estudam isso fora do setor de tecnologia. Então, eu acredito que a troca de informações sobre inteligência artificial, desde ser generativa, tem inteligência artificial normal, que são modelos de machine learning preditivos, ajuda a agregar valor tanto na rotina ali do colaborador, tanto nos processos da usina. Então, a gente consegue ter esse meio termo ajudando o colaborador e também o processo da usina. Então, tá com alguma dúvida ali ou algo do tipo de como utilizar, ou tô pensando numa ideia envolvendo inteligência artificial, já estudo sobre o assunto, vamos discutir sobre isso, traz para o TI, vamos falar sobre um pouco isso e a gente orienta da melhor forma possível ali. Muito bom, Hugo. E a gente, como departamento de treinamento e desenvolvimento, né, a gente também está à disposição para tentar atender todos os colaboradores. A gente conta aí também com o Neto, que foi das pessoas que começaram esse movimento de inteligência artificial aqui na usina Altamogiana. E eu acho que essa equipe aqui pode contribuir muito com todos os colaboradores. E para você que nos acompanhou até aqui, não percam os próximos episódios. A usina Altamogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas outras histórias. Para acompanhar mais conteúdos como esse, siga as nossas redes sociais e o Spotify. Um forte abraço e até a próxima!